acordava, ele já tava lá em cima do muro me esperando. Por quê? Pra brincar? Pra brincar, Que legal, cara. Cara, era muito bom. Pô, você teve uma infância boa, então, de brincadeira. Muito boa. Guerra de Mamona? Sabe? Nossa, Mamona, jogava... lembro. A gente não vê, tem umas coisas que a gente só vê na infância, né, cara? E no interior, né? Mamona é muita coisa de interior, né? Você não sabe que é mamona? Sabe, Paquito? Sei. Minha família é toda do interior, né? Ah, tá. Então tá bom. Na cabeça dos meus tios já. Ah, tá. Então foi uma infância maravilhosa, né? Muito saudável. E aí então você tinha perguntado como é que foi, né? O meu começo. Quando eu tinha ali uns 10, 12 anos de idade, uma vez eu tive uma experiência com Deus. Mas sua família era católica, cristã? A gente sempre foi católico, né? Mas a gente ia também em centro espírita. Ah, é? É. Como era misturado, católico? Frequentava de vez em quando o centro, doido. mas era católico. E por incrível que pareça, muita gente é assim. É mesmo? É. Eu não sabia que tinha gente que é espírita e ao mesmo tempo católico. Exatamente, sim. Mas é que algumas coisas até tem a ver, né? Porque o Espiritismo segue o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá. Então, é ali o Novo Testamento, né? Os Evangelhos mesmo. Eles usam o Evangelho igual? Tá. E lógico que eles são algumas partes, né? Só. E então, muitas pessoas buscam ali um conforto, né? Um consolo. E acreditam nessa questão do espiritual, né? Entendi. Então, muitas pessoas acabam acreditando que existe sim esse lado espiritual. Só que tudo isso a Bíblia também já fala, né? Então eu cresci nesse ambiente, uma família muito estruturada, tive uma ótima educação, né, dos meus pais. Resumindo, eu tinha tudo para dar certo. Mas, como eu disse, eu tinha lá essa idade mais ou menos, 10, 12 anos. Eu fui com meu tio e com meu irmão, pelo que eu me lembro. E a gente foi no monte lá perto da nossa cidade. E em algum momento ali a gente parou em cima daquele monte, ficamos olhando a paisagem. E aí eu pensei em Deus. Do nada, ninguém me falou nada. Nunca tinha lido. Foram lá para rezar, não? Não, ficamos só olhando a paisagem. E eu vi a natureza, né? E a Bíblia fala que a natureza revela a glória de Deus. E o que acontece? Naquele momento eu pensei, tem que existir um Deus que criou isso aqui tudo, cara. Não pode ser coisa do ser humano, né? E aí naquela hora, cara, só de refletir isso eu senti uma paz muito grande. Mas eu não contei para eles e guardei aquilo comigo. E um tempo depois eu fui pro Rio de Janeiro, o nosso tio morava lá. E aí teve uma noite que eu não conseguia dormir, cara. E aí eu ali sozinho lembrei de Deus de novo. E aí eu falei com Deus, lembrando uma coisa, nesse monte eu falei, Deus, se o Senhor existe, um dia eu quero te conhecer. E aí eu senti essa paz, sabe? E aí eu tava lá no Rio de Janeiro, nesse outro episódio, e eu pensei em Deus e senti uma paz muito grande, cara. Eu não sabia explicar o que era. E não contei nada pra ninguém. Paz interna. Uma paz interna, cara. E eu sabia que tinha vindo de Deus, mas como encontrar Deus? Onde que Deus está? Será que está em qual religião? Como encontrar o caminho? Então, essas foram as experiências que eu tinha. Não era de ler Bíblia? Nunca tinha lido. Nunca. E eu li pela primeira vez, comecei a ler com 18 anos. Quando eu já estava ouvindo já do Evangelho, né? E aí a minha adolescência foi como a maioria dos jovens aí, né? Fui conhecer as coisas do mundo e... Bebia muito. E eu tinha esse problema. Eu não podia beber, que eu queria já entornar o caldo, né? Você não bebia pouco. Quando era pra beber, era pra derrubar. Mas no interior tem muito isso, né? Da galera beber demais, cara, né? Impressionante. Muito. Parece que... Quanto menor for a cidade, mais bebe. Parece que não tem muita coisa pra fazer. Né? Churrasco, eu vejo a molecada bebendo e sai para os barzinhos. A moçadinha fumando, cara, até hoje. Então, você fumou também? Fumei muito. Caramba. Droga também ou não? Maconha. Maconha? Mas lança perfume, essas coisas de jovem, né, cara? Meus pais ficavam doidos, né, cara? Porque não ensinaram nada disso. Mas eu não sabia, existia um vazio dentro de mim, cara. Um vazio existencial. Tinha que ser preenchido. Então eu não conseguia perceber isso, mas eu queria preencher com essas coisas. Então, lá para os 15 anos mais ou menos, interessei muito por rock. E aí comecei a gostar de rock. E, ao mesmo tempo, gostei de esoterismo. Então era uma mistura, né? Ouvia Plant Ramp, quebrava tudo lá no quarto. E ao mesmo tempo ficava ouvindo Zé Ramalho, Raul Seixas. E umas coisas esotéricas e atrás de... Enya, amava Enya. Enya eu também curtia Enya pra caramba. Guitarro, tinha umas coisas meio... Então. Sailor Away. Não, Enya é isso? Eu acho que Enya, né? Essas coisas... E aí um dia eu cantando lá na escola... E tinha uns amigos meus que falavam, Juninho, você canta bem, cara.
cara, vamos montar. O que você acha de nós montar uma banda? Aí montamos uma banda de punk rock. Ó! Blink-182 na época, Tô ligado. né? E... Cara, era muito bom. Nossa, os ensaios eram top demais, assim, eu curtia muito. Só que a gente tinha esses planos, né? Os planos nossos era tudo fútil. Tipo, vamos sair, catar mulherada, ganhar dinheiro, beber pra caramba, fazer sucesso, né? Praticamente o que você tá me descrevendo é o Paquito, cara. O propósito de vida dele é esse, cara. Aí, ó, quem sabe não é à toa que ele tá aqui hoje. Vou desmentir. Tá vendo? Ele tem uma banda também, quer ficar rico, famoso, pegar mulher. Aí, ó. Agora que tá solteiro, nossa. Ixi, cara. Não, e eu tinha um problema, né? Porque eu tinha 8 brincos, tinha 4 em cada orelha. 8 brincos, 8 brincos, e pintava as unhas de preto, cabelo vermelho, roupa rasgada. Eu não consigo imaginar você. Era uma mistura de roqueiro com hippie. Total, não sei se dá pra imaginar. E aí, interessante tatuagem? Não, tatuagem, não fiz, né? cara. Graças a Deus. Porque senão eu ia querer tirar hoje, não ia fazer parte de mim. Imagina você todo. Então meus pais pegaram muito no meu pé. Né? E meu pai falava, Juninho, não coloca brinco, não. Aí eu fui lá, já aparecia tudo de uma vez, cara. Colocou 8. Coloquei, aqui tinha um palito de fósforo, né? Que eu furei lá em casa mesmo, no gelo. Você tá brincando? Coisa de moleque. Colocou um palito de fósforo aqui. Vou acender o cigarro aqui rapidão. Cara, você era loucão mesmo. Não tinha nada na cabeça, né? Quantos anos isso daí? Tipo, eu tinha uns 16 anos, 16 anos. E aí, nós tínhamos planos, cara. E, de repente, tudo começou a não encaixar mais, sabe? Mas antes disso, o que aconteceu? Quando eu tinha uns 16 anos, era a época do ICQ. Lembro. Bate-papo da UOL, né? Então, eu acessava muito o bate-papo. E aí, teve um dia que eu pensei, eu falei, nossa, eu preciso de uma namorada, cara. Eu era boca virgem ainda, né? 16 anos. Aquilo era uma caretice tremenda, né? E aí eu pensei e eu falei, Deus, em pensamento assim, você podia arrumar uma namorada pra mim. Aí eu entrei numa sala de bate-papo lá, de São Paulo. Ah, é? É. A primeira moça que eu conversei, por fim a gente foi, né, gostando do papo ali, fluindo. E aí eu já queria conhecer a moça. Eu perguntei, de onde você é? Ela falou, sou de São Sebastião do Paraíso. Eu falei, não é possível. Eu moro aqui, ué. Então foi muita essa coincidência, chance, né? Sabe? E aí, por fim, eu conheci essa moça e começou a dar certo, né? A gente começou a namorar. A família dela era de candomblé, dessa religião. Mas pra você família... não era um problema? Ou era porque eu era espírita também, né? Então tem uma linha... Assim, eles falam que é a mesa branca, a mesa, né, que não é preta e tal. Então minha família ficou um pouco assustada, até mesmo porque eu era extremo, né? Eu não era equilibrado. Eles falaram, ele vai entrar nessa de cabeça, né? Então a minha família assustou um pouco, mas comecei a frequentar com eles e tal. Aí nós fomos num centro, na cidade de Caldas, uma vez. E ali se materializou, né, a entidade ali na pessoa. Em quem? Nos pessoal que estava tocando os abatuque. Tá. E um deles veio conversar com a gente. Só fazer uma parte, cara. Eu nunca fui no centro. Como que é? É uma sala? É uma sala. Um salão grande? É um salão tudo escuro, né? Escuro? Poucas luzes, assim. Tá. Muita imagem, cara. Imagem do quê? Tipo, esculturas? Imagem de santo misturado com uns caboclos, sabe? Tá. Então, muita imagem. A parede inteira, assim, lotada. E tem uma mesa no meio? E um monte de mesa, né? Como se fosse... Não é mesa, é cadeira, tipo de missa. De igreja católica. Aqueles bancos. Sei, né? Banco de... Então, muitos bancos, pelo menos nesse que eu fui, né? Tá. E uns caras tocando tambor, E aí tem um momento de tocar os tambores, os abatuques, eles invocam lá as entidades, né? E o que acontece? Antes disso, você pode ir lá consultar o Pai de Santo, né? Que aí ele te dá alguma informação, alguma revelação, né? Que ele teve ali de sua vida e tal. E... Aí eu fiquei muito assustado com aquilo na hora que eu vi o sobrenatural ali. O que você viu, cara? Eu vi... Nossa, que susto! A gente falando de sobrenatural, parece uma loira do nada com pizza aqui. Ele tá falando que materializou um negócio lá e você aparece do nada, Mari. Dá um oi pra câmera aí. Oi, tudo bem? Que isso? Vocês não tomaram susto? Vocês estão vendo de lá, né? Eles estão acostumados comigo. Você quer qual? A gente veio aqui. Obrigado. A Pizza. Ó, Pizza que mandou pizza pra gente. Deu umas pra eles aí. Ó, tá aqui. Daqui a pouco a gente pega, tá? Então vamos lá. Tem mais aqui de outro. Então, nossa, Mari, que susto, cara. Tá, pera aí.
que você viu se materializando? Como que é? É uma imagem meio... Cara, o que eu vi ali foi o pessoal se contorcendo, sabe? Eles começaram a tocar, de repente... O rosto? Não, o rosto não. Como assim? Começaram a mudar a posição deles ali, entendeu? Entendi. E começaram a mudar, assim, a forma deles dançar, né? E aí eu fiquei assustado. Só que ao mesmo tempo, muito curioso eu era, né? E o que acontecia? Eles davam uma risada muito macabra, cara. Risada tipo, sabe essas coisas que você vê em filme? Em filme de vilão de filme. Exatamente, Nossa, cara. Ó, pega aqui, depois a gente pega, senão... O pastor depois pede, aí a gente já Opa, a pizza de São Paulo é famosa. É boa demais, cara, é boa demais. Umas risadas contorcendo. Exatamente. E aí, o que eu presenciei lá foram, assim, crianças... uma moçada bem nova ali, cara, bebendo, fumando, sabe? E aí eles explicaram o seguinte, ó, não precisa preocupar, porque aqui, tudo que a pessoa ingere não é a pessoa, é a entidade. Então a pessoa não fica tonta, entendeu? Que doido isso, cara. Exatamente, cara. E aí eu vi uns menininhos novinhos, cara, pitando, sabe? E bebendo cachaça, né? E falando com outras vozes, assim, ou não? Não, eles não. Mas aí, o que aconteceu? Esses caras que ficaram se contorcendo, vieram falar com a gente. Então eles vêm e dão a consulta ali, né? E veio conversar comigo e com essa moça. Ele não é mais uma pessoa, ele é uma Não, ele já tá incorporado ali. Tá. E aí... o tal do cavalo, né? Que eles falam, né? Exatamente. E aí, cara, ele só falava coisa boa, sabe? E ele falou, rapaz, ó, tira esses brincos aí, cara. Seu pai não deve gostar. E ele falou, vocês formam um casal tão bonito. Né? Hoje em dia, tanta gente divorciando, né? Tanto casal separando. Mas o cara dava uma cisada que eu não entendia, cara. Sabe? Hoje eu entendo, sabe? O inimigo é que destrói mesmo, né? Ele veio pra destruir relacionamentos, né? Isso era o quê? Era uma forma de te pegar com coisas boas? A Bíblia diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz, né? Então ele não vai vir de uma forma aterrorizante, senão a gente ia identificar primeiramente e depois ia fugir disso, né? Então ele sempre vem de forma, né, disfarçada. E aí ele falou assim, olha, eu vou dar o meu nome para vocês. O dia que vocês precisarem de ajuda, é só me chamar que eu resolvo qualquer coisa. E ele falou o nome? Falou. E eu guardei esse nome, cara, por uns 2, 3 anos, sabe? Não falava pra ninguém. Por quê? Aí eu me converti logo em seguida, né? Tá. Mas não era o nome do cara, era o nome de uma entidade. Da entidade, cara. Mano, eu tenho medo dessas coisas, cara. Não, e eu achei o máximo, cara. É mesmo? Na época você achou? Nossa, agora eu cheguei nos ensaios da banda, cara. Falei, gente, eu chamei o fulano aí pra assistir o ensaio com nós. O espírito lá? O espírito. E os caras? E tinha um lá, o baixista. Hoje ele é crente, firme com Deus. E ele se converteu junto comigo no mesmo dia. Olha. E o cara conhecia a palavra, só que não queria ir pra igreja, entendeu? Então, ele ficava com medo também. E aí o que aconteceu? Naquela semana seguinte, cara, que nós fomos nesse especificamente, foi a pior semana da minha vida. Você pode falar o nome ou é melhor não falar o nome dessa entidade aí? Então, eu não lembro, cara. Putz. Entendeu? Eu guardei por uns... É até bom não falar o nome pra ninguém chamar, entendeu? Tá. Porque senão a pessoa na curiosidade, né? Entendi. Resumindo, aquela semana seguinte foi a pior da minha vida, cara. A seguinte que você foi nesse terreiro. Nesse terreiro. Por quê? O que aconteceu? Pensamento de morte o tempo todo. Mesmo? Invadindo? Eu achava que a qualquer momento, se eu andasse na rua, um caminhão ia me pegar, um carro... E eu cheguei a escrever uma carta despedindo da minha família, sabe? Nossa, e eu tinha uma frustração comigo, que era o seguinte: o meu pai sempre foi um empresário muito bem sucedido, muito empreendedor, sabe? E ele soube lidar muito comigo, e eu agradeço a Deus, cara. Inclusive hoje ele é o que mais acompanha meus vídeos, assiste todos, né, que eu coloco. Só que ele queria que eu tocasse a carreira dele. Meu pai sempre foi fotógrafo, né, por mais de 45 anos. Manja muito de fotografia. E eu nunca consegui, cara, aprender a tirar foto. E nunca consegui filmar um casamento. Então aquilo pra mim era muito difícil, sabe? E o que acontece? Aí eu escrevi essa carta, esses pensamentos de morte o tempo todo. E aí eu pensei, eu vou chamar essa entidade. Cara. Entendeu? Eu vou chamar porque eu tô precisando de socorro, cara. Então ele mesmo mostra. Ele dá o problema pra você consultar ele, pra você ficar amarrado nele. É isso que eu vejo, às vezes as pessoas assim não entendem isso, né, cara? Você vai nos lugares,
lê a sorte e tal, aí a pessoa te dá uma solução porque já vem com um problema junto. Se você não fizer Exatamente, isso, vai acontecer cara. aquela coisa, então você... E aí para resolver isso entra tal na cabeça, não é? Lógico. E aí ele Você te dá com a chamou? mão e te puxa com a outra, né? E você chamou? Não, aí o que acontece? Eu fui pra casa e quando eu entrei no quarto, cara, pra chamar, eu senti Você tava alguma decidido. coisa. Tava decidido. Eu senti alguma coisa falando pra mim, não faz isso que não é de Deus. Como? Um pensamento? Eu acredito que foi um pensamento. Alguma coisa falou isso pra mim, cara. Mas hoje eu vejo que já era Deus, Claro sabe? que é Deus. Através do Espírito Santo me chamando pra não fazer isso. Eu não sabia. A mãe do meu pai, ela era católica, fervorosa e tinha muito problema de saúde. E um dia, uma irmã orou por ela, uma irmã da Igreja da Graça. E, cara, ela melhorou absurdamente, teve uma melhora muito grande e ela se converteu. E ela, então, ela ia lá no meu quarto, e lá no meu quarto era doidão que nem assim, né? Pelo menos o armário lá de casa. Cheio de coisa. Cheio de gnomo. Onde eu ia, tinha que comprar um gnomo, uma bruxa. É mesmo? Um mago. Eu gostava demais de esoterismo. Incenso queimando dentro do quarto, dentro do armário. Minha mãe ficava doida. Coisa de maconheiro também, né? Aquelas coisas já, incenso aqui pra tirar o Exatamente. cheiro. Apesar que sua mãe sabia que você fumava maconha ou não? Não sabia. Eles ficaram sabendo, assim, de tanto ver eu contar os testemunhos, Claro, né? aí descobriu, Pô, mas na época... Não dá pra esconder mais, né? É, não tem como. E eu Até já- é bom, né? Pra você E mostrar eu já o que você até é. falei pra eles que eu faço questão de contar. Porque Tem eu que já contar. ouvi tantos testemunhos de mãe chegando pra mim dizendo que o filho... Ela acreditou agora que o filho pode ser salvo. Porque se Deus fez comigo, pode fazer com qualquer um, claro. entendeu? A gente tem tanto testemunho aí de casos tão absurdos. Claro, tudo é possível. Exatamente. E aí Então, você ouviu serve de essa, estímulo. você ouviu essa voz, não faz isso, não chama a entidade. Não chama. Eu acredito que é porque a minha avó já estava orando por mim, sabe? Eu não sabia disso, era muito recente ainda. Mas quando ela chegava de frente ao armário, ela falava, Juninho, eu posso orar pelas suas coisas? Eu falava, avó, pode orar aí, Sério? né? E ela orava. Você não acreditava, tanto Cara, faz, entrava né? no ouvido e saía no É. outro. E nem ela talvez imaginasse que Deus já estava agindo ali, sabe? Eu vou te explicar por quê. Primeiro porque ela não via mudança nenhuma externa em mim, nada acontecendo em mim que pudesse demonstrar que eu estava sendo tocado por Deus. Mas ali foi um toque de Deus para eu não chamar. De repente essa moça me liga. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. A minha ex-namorada. namoradinha, E ela me ligou chorando e falou, vem aqui que eu preciso conversar com você. Ei, E nós tínhamos planos, né, para casar, tudo. sei. E apesar de ser minha primeira namorada, mas, né, quando eu cheguei lá, cara, ela falou assim, olha, não sei explicar, mas eu tô vendo a minha mãe, cara. E a mãe dela já tinha falecido. Já fazia uns 5 anos. E ela falou, eu tô vendo a minha mãe no quarto, no corredor. E ela falou assim, ó, tô com uma dor de cabeça muito grande. Não sei o que é. E outra coisa, eu acho que não vai dar certo a gente continuar. E ali ela rompeu o namoro. Quando eu estava indo embora da casa dela, eu lembro direitinho, era uma rua escura. Inclusive eu tive vários livramentos na minha adolescência. Por quê? Eu tinha essa banda de rock e a galera tinha muito ciúme, inveja, sabe? Porque eu sempre vim de uma família muito boa. O pessoal da minha banda também era bem de condição assim. E na época da nossa cidade tinha muito skatista, Ah, tá. entendeu? Então eu cantava bem, né? Relativamente bem. E muitos caras queriam me pegar, entendeu? De porrada? De porrada. Então, Deus já me deu vários, né, livramentos. Graças a Deus nunca apanhei. Poxa. Inclusive, uma vez me cercaram, cara, no parque de exposição da nossa cidade. Na SPAR, né, que chama. E os moleques me cercaram assim, cara. E um amigo meu skatista, que era o único ali, amigo meu, o cara me protegeu, me tirou pra fora e falou, ó, vaza, corre porque os caras vão correr atrás de você. Então, assim, foi um livramento, sabe? Total. E resumindo, quando eu estava indo embora da casa dessa ex-namorada, Depois de tomar Eu um me pé lembrei. na bunda, né? Tipo... cara, do nada, sem nada, razão nenhuma, é. entendeu? Hoje eu vejo que já foi o fato dela ter consultado aquela entidade, entendeu? Ah, ela consultou? Ela consultou. E como que eu sei disso? Porque quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fiz questão de ir lá contar para ela o meu testemunho. E eu perguntei para ela. Por E ela que falou, que não, eu você terminou chamei aquele sim. dia? E aí eu falei, olha, talvez foi por isso, entendeu? Reflita, sabe? Então, eu dei o meu testemunho para ela. Quando eu estava indo embora, eu lembrei daquela oração que eu fiz, que eu tinha feito, No monte lá? não, pedindo para Deus me dar uma namorada. Lembra? Eu lembro, e aí? E aí,
eu agradeci a Deus, rezei o Pai Nosso, a única oração que eu sabia fazer. E depois que eu orei o Pai Nosso ali, eu ouvi a voz de Deus. Foi a vez mais forte que eu já ouvi até hoje. E ele falou o seguinte: meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Foi uma voz tão forte, era como se alguém estivesse conversando no meu ouvido, cara. E naquele momento eu chorei indo embora de bicicleta. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido uma paz daquela. E eu chorava tanto, e aquilo para mim foi um sinal de que não era algo normal, porque eu não tinha o costume de chorar, cara. Então, nos velórios da família, de parentes, não descia uma lágrima. Eu sempre fui muito fechado, sabe? Sempre fui, assim, nunca desejei mal pra ninguém, nunca fui um mau elemento. Andava, assim, com más amizades. Mas eu não chorava, cara. E ali eu chorei que nem uma criança, cara. E eu não sabia explicar, eu só sabia que o Deus que criou o céu e a terra tinha falado comigo. De uma Fui embora clara. Muito clara, muito clara. Foi uma experiência fortíssima. E o que aconteceu? No dia seguinte, cheguei na escola, contei pros meus amigos tudo, né? Cara, eu tive uma experiência ontem, Deus falou comigo. Pô, a molecada começaram a rir, tirar com a minha cara. Pô, você é o mais bagunceiro aqui da turma, cara. E outra, Deus não fala. Como é que Deus fala com alguém? Não é assim não, cara, que foi coisa da sua cabeça. Cara, a partir dali eu não sabia, mas o inimigo tentou tirar aquela experiência da minha mente o tempo todo, sabe? Meus amigos pegaram meu pé pra ir pra festa. É besteira, coisa da sua cabeça. Exatamente. Né? Até mesmo porque eles não entendiam isso. Nem eu sabia que Deus podia falar com alguém assim. Passou o tempo, fiz 18 anos. Como eu disse, eu tinha muitos planos com a banda deu errado. Nunca encontrava um baterista, né? Você já teve banda, não? Já. Você já teve banda, né? Mas o baterista é ele, olha lá, o baterista lá. Fazendo sabe. esse sinal aqui pra sabe, pastor, ó. Esse sinal, rapaz. Vou orar por você sabe. depois. Pô, ô Lene. E aí, os meninos tentaram tirar isso da minha cabeça o tempo todo, né? Porque o que aconteceu? Eles acharam que ia atrapalhar a banda, ia atrapalhar tudo? O fato de você se converter? Não, esse foi o pessoal da escola, nem foi o pessoal da banda. Ah, tá. Entendeu? E eu mesmo ignorei e achei que era coisa da minha cabeça. Passou o tempo, fiz 18 anos e eu tinha muita vontade de um dia morar em São Tomé das Letras, que é cidade mineira, perto dos Três Corações. Exatamente. Muito gnomo, muito bruxo. Fui um dia assistir ao show do Zé Ramalho e aquilo era minha praia, cara. Era aquilo que eu queria pra minha vida. Inclusive meu pai falava: Juninho, mas você sabia que a hippie, né, a mulher hippie não gosta muito de tomar banho, ela toma banho de cachoeira. Mas esse era o modo de brincar, viu, gente? Às vezes tem alguma moça que é hippie aí que tá nos ouvindo. E aí, meu pai falava: Juninho, você não tem ambição? Você não tem vontade de um dia ter um carro, ter uma casa? E eu falava: não tem não, pai. Nenhuma ambição. Sabe o que eu queria fazer o dia inteiro? Ficar desenhando, eu gostava muito de desenhar. Pintava, né? Bruxo, gnomo, vampiro. Ah, é? Gostava de desenhar monstros. Tinha que ser feio, Sei. né? E gostava muito de artesanato, cara. Então eu queria viver disso, sabe? Inclusive, uma vez, quando eu era adolescente ainda, o moço foi pedir comida lá em casa. Era domingo à tarde, depois do almoço. E eu senti um amor tão grande por ele, cara. E eu fui lá na despensa, peguei muita coisa, sabe? E levei pra ele. E aquilo me marcou muito, porque eu senti muita compaixão daquele cara. Eu não sabia, mas aquilo já tá ligado com o meu chamado hoje, sabe? Já tinha ligação com o que eu vivo hoje. Então eu pensava: eu quero viver disso, cara. E viver um dia após o outro. Nada dessa vida louca de ficar trabalhando até se matar. Não, eu queria viver a vida mais leve.